Paulo. Nós não partimos do natural para o sobrenatural. Nós partimos do sobrenatural para o natural. Por quê? Porque nós estamos andando sob, ou seja, embaixo da vitória de Cristo. E Cristo, ele já venceu. Cristo já nos deu tudo aquilo que precisávamos. Então, nós andamos da vitória de Cristo para a nossa vitória. Nós não andamos tentando achar e ganhar vitórias. Não. Nós andamos da vitória de Cristo para a nossa vitória. Ou seja, a nossa vitória em Cristo, ela já foi decretada. A nossa vitória em Cristo, ela já foi consumada. Nós não temos que alcançar, nós não temos que fazer, não há algo mais a ser feito, porque Cristo já fez tudo. E nós partimos disso para a nossa vida terrena. Ou seja, eu falei aqui algumas semanas atrás, que nós somos seres espirituais. Quando o apóstolo Paulo diz, no versículo que eu li na semana retrasada, se não me engano, diz que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus. Então não é corpo, alma e espírito, é espírito, alma e corpo. Significa que primeiro nós somos espírito e depois nós somos alma e corpo. Então, sabendo disso, hoje eu quero falar para você, mais uma vez, sobre entender a vontade de Deus para a sua vida. Porque não há como ser uma comunidade profética, não há como viver em conjunto, se primeiro nós não entendermos o chamado pessoal de cada um. Você precisa entender o seu chamado pessoal. Você precisa entender a vontade de Deus para a sua vida. Eu queria só ler o que eu li na semana passada para repetir aqui. Quando descobrimos o que Deus quer de nós como indivíduo, passamos a viver em um outro nível de fé e de espiritualidade. Vou repetir. Quando nós descobrimos o que Deus quer de nós como indivíduo, passamos a viver em outro nível de fé e de espiritualidade. Por quê? Porque quando você não entende o que Deus quer de você, você vai sempre depender da visão de alguém para te direcionar para aquilo que Deus quer. Faz sentido? Quando você não entende o que Deus quer para a sua vida, você depende de alguém para te direcionar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando também? Quando você não consegue ouvir o Espírito Santo a despeito daquilo que ele tem na sua vida, você pode viver numa comunidade profética sem ser uma pessoa profética. Ou seja, você pode viver o sobrenatural, escuta isso, sem ser uma pessoa sobrenatural. Então eu e você precisamos entender primeiro qual é a vontade de Deus particular. Talvez você já entendeu o que Deus deseja da igreja de Éfeso. Mas se eu te perguntar o que Deus deseja de você, qual seria a sua resposta? Primeiro como filho e depois como servo. Qual é o chamado de Deus para a sua vida particular? Qual é o chamado de Deus para você quando essas portas e essas lâmpadas estão apagadas durante a semana? Você precisa entender. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Como descobrir o chamado individual. Como entender e como aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, gente. É maravilhoso. Quando você aprende a ouvir a voz do Espírito Santo, como eu escrevi aqui, você passa a viver um outro nível de fé e de espiritualidade. Quantos querem aqui ouvir a voz do Espírito Santo todo dia? Amém? Quantos carecem de ouvir essa voz? Nós precisamos ouvir essa voz todo dia. É essa voz que traz sentido. É essa voz que traz propósito. Então, chega de viver dependendo de alguém, amém? Amém? Amém. Chega de depender de profeta. Chega. Você pode ouvir a voz do Espírito Santo. E ele quer falar com você. O melhor de tudo é isso. Não é o que o pastor vai falar e vai te ensinar. O melhor de tudo é que o mais interessado em falar contigo é ele.
então a gente já sai ganhando. Porque dele é o principal interesse de falar com a gente, de amar e de relacionar conosco e também nos usar nessa terra. Então, vamos ler aqui de novo, 1 Tessalonicenses 5:23, que está aberto aí, que fala assim, que o próprio Deus da paz, não é, eu troquei aqui o estudo, é Efésios 5:17, falei errado, tá bom? Efésios 5:17 que a gente leu ali. Então, coloca 17, portanto, não sejam insensatos, mas procurem entender qual é a vontade do Senhor. Então, eu não sei se você tem se preocupado qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Você já parou para se perguntar, Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Não é para a minha igreja. Hoje a gente não está falando de igreja, está falando de indivíduo, de alguém único que Deus criou. Então o apóstolo Paulo está dizendo ali, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender. Por quê? Porque quem não procura compreender a vontade de Deus é insensato. Quem não procura entender o chamado pessoal de Deus para a própria vida é uma pessoa insensata. Uma pessoa que não busca experiências com o Espírito Santo, a modo de que ele dê direção para a sua vida, é uma pessoa insensata. O apóstolo Paulo está falando, não sejam insensatos. Procurem vocês entenderem qual é a vontade de Deus. Porque, pensa comigo, o apóstolo Paulo era alguém que era movido pelo Espírito o tempo inteiro. Se você for ver Atos, as cartas, ele era movido no Espírito o tempo inteiro. Ele vai escrever a carta aos Coríntios, ele fala assim, quem dera que todos vocês falassem em línguas mais do que eu, porque eu falo em línguas mais do que vocês. Paulo era usado no sobrenatural, no profético, Paulo era usado no ensino, Paulo era usado no pastoreio. Eu estava conversando com o Lucas ontem, que o apóstolo Paulo, embora ele fosse apóstolo, ele conseguia exercer os 5 dons de governo, que é o apóstolo, mestre, pastor, profeta e evangelista. Paulo era um apóstolo? Sim, mas ele era mestre? Ensinava como ninguém. A carta de Romanos está aqui para isso, para nos mostrar como ele era sábio. Mas ele cuidava, ele pastoreava pessoas? Sim, ele era um pastor. O apóstolo Paulo era evangelista? Sim. Toda a guarda pretoriana, uma carta que escreve assim, os da casa de César vos saúdam. Ou seja, ele ganhou os servos de César dentro do palácio preso. Ele foi um belo evangelista. Paulo era alguém que tinha intimidade com o Espírito Santo? Sim. Só que ele não podia revelar a vontade de Deus para cada um. Paulo podia chegar para a igreja de Éfeso e falar assim, essa é a vontade de Deus para vocês. Não podia? Mas não foi isso que aconteceu. Porque não é assim que o Espírito se move. Você não pode depender de uma pessoa, você não pode depender de um líder, você não pode depender de alguém para te direcionar. Você precisa ter as suas experiências com o Espírito Santo. É por isso que ele está falando, mas procurem vocês entenderem qual é a vontade do Senhor. Paulo não disse qual era a vontade de Deus, até porque provavelmente Deus não havia revelado a ele. Porque cada um de nós aqui somos chamados a algo específico. Cada um de nós aqui temos um chamado específico. E aqui eu começo a mensagem agora no versículo 18, que diz assim, não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito, e você já sabe que Espírito com E maiúsculo é o Espírito de Deus. Estar em um ambiente, quando eu estava lendo, me veio o seguinte entendimento, olha isso. Estar em um ambiente de bêbados não faz que você fique embriagado, a não ser que você beba também. Ninguém que fica bêbado de passar no meio de gente bêbada. O que te leva a ficar bêbado ou a ficar embriagado? Consumir o álcool. E Paulo vai usar exatamente esse paralelo.
não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, da mesma forma que é impossível ficar embriagado no meio de pessoas embriagadas sem beber, coloca aí, Mateus. A frequência à igreja e os seus programas são incapazes por si próprios de produzir uma mudança de vida duradoura. Ou seja, estar no ambiente sobrenatural não te faz um indivíduo sobrenatural. Estar no ambiente profético não te faz um indivíduo profético. Da mesma forma que estar no ambiente de pessoas embriagadas não te faz uma pessoa embriagada. Ou seja, para alguém se embriagar com vinho, é preciso beber. E para alguém ser cheio do Espírito, também é preciso beber nessa fonte. Você precisa se embriagar do Espírito. É o paralelo que ele vai usar. É a comparação que ele vai usar. Você precisa ser cheio do Espírito de tal maneira que você perca o domínio do seu próprio corpo. Como é que o embriagado anda? Cambaleando, ele não tem domínio sobre o corpo. Como é que é a fala dele? É clara? Não. Por quê? Porque ele está sob o domínio ou o efeito do álcool ou do vinho. É exatamente dessa forma que Deus deseja que a gente ande no Espírito. Sem controle do nosso corpo, entregando o nosso corpo a Ele. Sem controle da nossa fala, entregando a nossa fala a Ele. De modo que quando você abre a boca, não seja você falando, mas seja o Espírito de Deus falando na sua boca. É esse nível que nós precisamos aprender a entrar. E eu estou esclarecendo aqui qual é o nível que Deus tem para nós. E talvez isso você já sabe. Talvez isso que eu estou falando até agora você já ouviu. Mas eu quero conversar agora com você como alcançar esse nível na prática. Como viver embriagado no Espírito. Como viver de modo que o Espírito fale através de mim, até sem eu perceber. Porque o bêbado, alguns ele falam o quê? Não está muito embriagado, alguns falam, não estou bêbado não, bebi só um pouquinho. Ele nem dá conta do quanto de álcool ele bebeu. É assim que a gente precisa viver no Espírito. A gente precisa não dar conta de tão cheio que a gente está, e que quando ele começar a usar a gente, as pessoas vão falar, o Espírito está te usando, e você mesmo talvez, nem sabia. Eu estou tão cheio dele que eu estou transmitindo ele automaticamente. Naturalmente, a gente vai trazer o mover do Espírito para o ambiente que a gente está. Você e eu já sabemos que precisamos desse nível. Se você não sabia, você está sabendo agora. Mas como viver isso na prática? Como receber esse poder? Como entrar de cabeça nisso? Eu acho que para você estar numa quarta-feira à noite, num culto de oração, é porque você deseja viver isso na sua vida. Você podia estar fazendo outras coisas. Podia estar resolvendo à noite, hoje para amanhã, você tem que levantar cedo para trabalhar, fazendo marmita, arrumando as crianças, arrumando a mochila das crianças, limpando a sua casa, mas você escolheu estar aqui. Então, se você está aqui, você precisa deixar agora o Espírito Santo convencer o seu coração daquilo que precisa ser mudado dentro de você. Porque se você ainda não chegou nesse nível de estar embriagado do Espírito, é porque precisa algumas coisas algumas coisas precisam ser refeitas em você. Algumas atitudes precisam começar a ser tomadas e algumas atitudes precisam ser deixadas para trás. E talvez hoje você vai ser muito confrontado naquilo que o Espírito deseja de você. Mas a gente está cansado de falar aqui, a gente está aprendendo a viver nesse nível, que a vida cristã não funciona para quem é superficial.
Se você quer viver a vida com Deus, ela só funciona na profundidade. É só no fundo. Na superfície, ela não funciona. Então, como eu disse, você sabe o que precisa, olha aqui para mim, mas não é o que você sente. Você sabe que precisa buscar a Deus com fervor, com devoção, com entrega, mas não é o que você sente no dia a dia. A vontade que você tem é de fazer outras coisas, menos buscar intensamente a presença de Deus. A sua mente já foi alcançada. Você já entendeu que Cristo precisa ser o Senhor da sua vida. Alguém tem dúvida disso aqui? Claro que não. Cristo precisa ser o centro da sua vida, amém? Você já sabe disso. Mas agora, entre saber e viver, é uma outra história. Entre saber que eu preciso buscar a Deus com sede e com fome todos os dias, e viver isso, é uma outra questão. Talvez você já saiba, você até se sente culpado. E aqui a culpa, em nome de Jesus, essa culpa vai embora hoje. Você se sente culpado porque você não consegue ler a Bíblia. Você se sente culpado porque você não consegue jejuar como os seus irmãos jejuam. Você se sente culpado porque você não consegue tirar grandes períodos de oração, como fulano ou Bertano consegue tirar. Mas hoje, eu quero aqui começar, na quarta-feira que vem a gente encerra, sobre como trabalhar isso na nossa mente, como, Romanos 12, ter a nossa mente transformada pela renovação do entendimento. Ok? Talvez você venha para culto de oração porque você sabe que precisa estar aqui. Toda quarta-feira você está aqui porque você sabe, não, o crente tem que orar. Então eu vou lá porque a minha igreja vai ter oração. Mas quando você dobra o joelho, você não consegue ficar mais de 5 minutos conectado com Deus. A sua vida de oração não flui. E você se sente culpado porque você não consegue desenvolver uma maturidade espiritual. Então eu quero hoje trabalhar com você sobre essa necessidade interior de que você sabe, mas você não sente. E por quê? Que a gente sabe, mas não sente. Porque dentro de nós existe uma batalha. E que batalha é essa? É a batalha da mente e a batalha do coração. Uma coisa é você saber que tem que fazer. Outra coisa é você sentir que tem que fazer. Vocês estão entendendo, amém? Amém? Está claro, gente, mesmo que eu estou explicando aqui? Uma coisa é você entender. Outra coisa é você querer fazer aquilo. Aí a gente olha para os grandes avivalistas, por exemplo, Martinho Lutero, passava 3 horas orando por dia, e a gente fala, meu Deus, como que isso ora 3 horas por dia? Eu não consigo orar 15 minutos direto. Alguns pastores, 8 horas de leitura bíblica por dia, falam, meu Deus, eu leio 20 minutos e já me dá sono. Por que isso acontece? Porque na batalha da mente e do coração, o nosso coração tem ganhado daquilo que a gente sabe. Eu sei que eu preciso, mas eu não sinto vontade de fazer. E isso, gente, é uma disciplina espiritual. Eu vou fazer hoje uma dinâmica com você aqui. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Grifa na sua Bíblia aí, anota, marca na sua Bíblia. Estude isso essa semana. Porque se você quer ter uma vida espiritual mais profunda, você vai precisar entender melhor isso que eu estou explicando aqui. Então é bom você tomar nota, anotar os versículos e trazer o seu entendimento
Inscrição que parear a sua mente. Está escrito assim: destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha isso. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Deus. O que nós precisamos fazer com a nossa mente? É levar cativo. O que é levar cativo? É levar preso. É levar como escravo. É levar como servo. Levar a quem? Em obediência a Cristo. Na prática, como que isso vai funcionar? Nós precisamos de atitudes, práticas no dia a dia para levar o nosso pensamento cativo a Cristo. E o seu pensamento não vai ser levado cativo a Cristo se você consome muita coisa do mundo, mesmo que não seja pecado, menos do que você consome as coisas espirituais. Vou repetir. O seu pensamento nunca vai ser levado cativo à obediência de Cristo se você consome mais esporte, filme, jornal, noticiário, do que você gasta tempo com a palavra de Deus e com oração. É prático isso. Eu não quero, por favor, culpa na nossa cabeça já basta o diabo. Eu não estou aqui para você se sentir culpado. Nós estamos aqui hoje para cumprir Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É no entendimento que as coisas mudam. É na mente que as coisas começam a ser transformadas. Não é no espírito. Não é no coração. É na mente. A minha mente precisa ser transformada pela palavra. E como que eu vou estar com o meu pensamento cativo à obediência de Cristo, se eu estou consumindo um monte de coisas em detrimento da palavra e da busca do Senhor? Gente, isso é mentira, não tem como. Vamos colocar aqui as nossas mazelas para fora e falar a verdade? Não tem como eu ser uma pessoa espiritual, profética, sobrenatural, se eu consumo, coisas desse mundo, olha, e ainda que não seja pecado, ainda que é legal, é lícito, não é errado, não é pecado do que eu estou falando, é algo que é justo às vezes, que é lícito, mas se você consome mais aquilo do que a palavra de Deus, do que a presença de Deus, o seu coração vai vencer o desejo da sua mente, que é o quê? Estar como alguém rendido totalmente ao Senhor Jesus. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Então, eu não quero aqui que você se sinta culpado. O intuito de Deus te trazer aqui nessa noite, olha, poderia ter mais pessoas aqui hoje. Mas você está aqui porque Deus te trouxe. Então, o intuito de você estar aqui hoje, Deus nunca chama um filho seu para envergonhar. Deus nunca chama um filho seu para expor. Deus chama sempre o seu filho para correção em amor. Porque o intuito de Deus é que você ande parecido com Ele. É que você ande, olha isso aqui, na presença dEle. A gente fala tanto de estar na presença de Deus, mas o que é andar na presença de Deus? Eu praticamente estou na presença da minha esposa todo dia. O que significa? Eu tenho um relacionamento íntimo com ela. Isso está na presença de Deus. E a gente, vou falar a verdade, a gente bagunçou um pouco as coisas. A gente fala assim, você está na igreja? Eu estou na presença de Deus. Mas será que você está na presença de Deus ou você está na igreja? Porque uma coisa é frequentar os cultos. Coloca a frase aí de novo, Marcos, por favor. Uma coisa é você estar frequente nos grupos de comunhão, no café com elas, no papo de homem, nos cultos de domingo. Vai ter culto da família agora, sábado. É uma bênção, você tem que estar aqui mesmo. Só que a frequência à igreja, os programas,
são incapazes por si próprios de produzir uma mudança de vida duradoura. Você percebe que para você estar firme espiritualmente, você precisa estar frequente nos cultos. Se você deixar de estar frequente, você não consegue estar firme. Por quê? Porque você depende da comunhão para estar firme, não da presença. E na verdade, nós não podemos depender da comunhão para estar firme. Nós precisamos depender única e exclusivamente da presença de Deus. E olha, você precisa mesmo estar em comunhão com os irmãos. É bíblico. Você precisa mesmo estar aqui nos cultos. É bíblico. Só que você não pode fazer disso a sua fonte principal. A sua fonte principal sempre precisa ser o Espírito Santo. O Espírito Santo. É o Espírito Santo. É acordar com Ele. É abrir os olhos falando com Ele, sabe? É ir trabalhar falando com Ele. É limpar a casa falando com Ele. É fazer as coisas do dia a dia falando com Ele. Não é depender de um momento específico do dia, porque agora eu vou ler um devocional, eu vou orar. Isso é importante, você tem que fazer. Só que mais do que ter tarefas diárias, é ter um relacionamento contigo. Eu não quero que você se sinta culpado, mas eu quero te perguntar, como que está o seu relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, fora igreja, fora culto, fora grupo de comunhão, fora estar com os irmãos? Porque é sobre ele, gente. Nós cantamos aqui que é por ele. É para ele que nós estamos gastando a nossa vida. Eu queria que você pegasse o seu celular agora. A gente pede para desligar o celular, botar no modo avião, mas eu quero que você abra o seu celular agora. Você pode pegar o seu celular, todos? Todo mundo que está com o celular aqui, você pode pegar o seu celular agora. Eu quero que você vá lá em configurações. Você vai procurar dentro de configurações, bem-estar digital e controle parental. Ou controles parentais. Bem-estar digital. Procura dentro de configurações aí. Bem-estar, eu não sei se no iPhone é esse, gente, mas no meu é. Tá? Então quem tem iPhone aí, se for diferente, ele me fala aí, a gente passar as coordenadas aqui. Eita, Jesus. Bem-estar e controle. Saúde. O iPhone é saúde, tá bom? Clicou aí, bem-estar. Agora você vai clicar no gráfico que está aí. Tem um gráfico. É do tempo? É tempo. É tempo. No iPhone é tempo. Tempo de uso no iPhone. Clica aí agora. Não se assuste. Pela cara dos irmãos, estou vendo que os irmãos já viram aí, né? Achou, né? Não sei mexer. Gente, quem não achou ainda essa função? Todos acharam? Amém? O link que você deixou no celular para você ver as suas configurações. Isso aqui continua sendo um ambiente espiritual. O Espírito Santo está trazendo clareza para a sua mente agora. Não tem como ser alguém espiritual. Não, eu não vou afirmar não. Tem como ser alguém espiritual com esse consumo que você está vendo na sua tela? Não responda, não balance a cabeça. Você, responde para você. Tem como ser embriagado do Espírito, consumir essa quantidade de tempo que você está consumindo? Por que eu estou falando isso, gente? E eu volto aqui para o estudo. Mamãe, cadê minha irmã? Você só vai ser espiritual se você se alimentar de coisas espirituais.
Sabe por quê? Quem é da área da saúde sabe disso. Hoje eu ouvi essa frase. Nós somos aquilo que comemos. Sim ou não? Nós somos aquilo que comemos. E qual é a dieta da sua alma? O que você tem? Porque a Bíblia fala que os olhos são a janela da alma. Ou seja, o que entra na tua alma passa pelos teus olhos. E aonde você tem fixado seu olhar durante as horas do dia? É sobre isso que a gente vai orar. Não sei se vai dar tempo para a gente orar muito, já são 8h36. Mas se a gente orar, eu queria que você fosse para casa pensando nisso, até quarta-feira que vem, para a gente orar junto aqui sobre isso. Porque se você consome muita toxina, quem é da área da saúde vai falar melhor do que eu, o seu corpo vai ter inflamação, sim ou não? Você vai estar com o corpo inflamado. Por isso que quando a gente faz jejum, a gente tem dor de cabeça. Por quê? Porque o corpo está desintoxicando. Muita porcaria que a gente come, ainda mais nos dias de hoje. Nossas comidas não são saudáveis. Mas eu não quero falar do corpo físico, eu quero falar da alma. O que você tem consumido, hora, dia, vai determinar o seu nível de espiritualidade. É por isso que talvez você não consiga tirar um grande período de oração. Porque você tem dependência de estar conectado. E não tem como estar conectado com o mundo e ao mesmo tempo estar conectado com Deus. Porque a própria palavra diz que quem se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, com quem você tem gasto mais tempo? Com o que você tem gasto mais tempo? Será que amanhã, pela força do seu braço, você consegue diminuir essas horas? Pela força do seu braço? Não. Conseguiu agora? Pela força do seu braço, sem o espírito? Não. O seu corpo quer isso. A sua mente quer isso. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O ser humano foi dotado dessa necessidade de sentir prazer e satisfação. Você sabe que isso não vai gerar prazer, mas é uma dopamina a curto prazo. E aí você se alimenta daquilo dali, tentando gerar prazer. E a sua vida espiritual vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. O último versículo agora. Não, temos mais dois só. Eu falei em sequência. Provérbios 4:23 e Mateus 22:37. Provérbios 4:23 e Mateus 22:37. Provérbios 4:23 fala assim: acima de tudo, guarde o seu, pois dele origina a vida. Algumas versões, pois dele procede a saída da vida. Então você precisa guardar o teu coração. Aquilo que você alimenta na mente, que você polui ou gera muito na sua mente, automaticamente vai alimentar o seu coração. É por isso que você tem relapsos. Eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso jejuar, mas você não consegue manter isso com a força do seu braço. Não é uma mudança a longo prazo, é a curto prazo. Você consegue manter aquela disciplina durante dias, semanas, mas quando passa para meses e anos já é difícil. Você não consegue ter uma constância de leitura, você não consegue ter uma constância de oração, você não consegue ter uma constância de jejum, a não ser que você guerreie
contra os seus impulsos carnais. Porque, gente, tem coisa que a gente vai ter que abrir mão e não é pecado. Vou repetir. Tem coisas que a gente vai ter que abrir mão e não é pecado. O problema do crente moderno é que ele quer andar assim, ó. Aqui é pecado? Não. E aqui? Não, aqui também não. E aqui? Não. Aí chega na linha. Aqui é pecado? Não. Mas se você andar mais um passo é pecado. Aí sabe o que ele faz? Então eu vou andar aqui. Em cima da linha. E a vida cristã não foi para ser vivida, eu até usei uma palavra forte no grupo, de forma medíocre. A vida cristã é uma vida para ser vivida cheia de propósito, cheia de intencionalidade, cheia de presença do Espírito, sabe? Cheia de compromisso. Porque essa é a vida que Jesus viveu, sim ou não? Foi a vida que Jesus viveu. Foi a vida que os apóstolos viveram. Foi a vida que o apóstolo Paulo viveu. E a gente não pode servir a Deus e ao mundo. Nosso coração precisa ser metade de Jesus, amém? Não, inteiro. Machado, aí vou chamar a gente de crente fanático. É isso. Vão chamar a gente de crente radical. É isso, porque radical vem da palavra raiz. E qual é a nossa raiz? É Cristo. Nós precisamos ser radicais em alguns pontos, sim. Porque você já sabe, nem tudo que é bom para os outros é bom para você. Nem tudo que dá certo na vida do outro vai dar certo na sua vida. Tem gente que consegue consumir algo que não vai estragar a vida dele espiritual, mas você, se consumir aquilo dali, mesmo sem ser pecado, a sua vida espiritual vai ser uma desgraça. Porque você não consegue ter domínio e equilíbrio nessa área. Mateus 22, 37. Você já está cansado de ouvir esse versículo aqui, mas eu queria ver ele agora de uma outra ótica com você. Jesus respondeu: ame ao Senhor seu, de todo o seu, de toda a sua e com todo o seu. Então vamos lá. É amar a Deus com tudo. É com o coração, é com a alma e com o entendimento. O que ele está falando aqui? Que talvez você ame a Deus com a sua mente, mas o seu coração não sente estar diante de Deus o tempo inteiro. É esse o principal mandamento, primeiro e maior mandamento. É amar a Deus com entendimento, isso você já fez. Você que está em Cristo é uma nova criatura, a sua mente sofreu uma metanoia. A sua mente foi transformada. O pensamento que você tinha antes não é o pensamento que você tem agora, amém? Mas agora, o que você sente também precisa ser transformado agora. As suas emoções, o seu sentimento de estar diante de Deus o tempo inteiro precisa ser aumentado agora. E como fazer isso, Tiago? Até agora você só falou que a gente precisa, mas como fazer isso na prática? Como viver essa dieta espiritual? A palavra é essa. Porque para um corpo ser saudável, ele precisa de dieta. Para a alma ser saudável, ela também precisa de uma dieta espiritual. E aqui a gente entra agora naquilo que vai fazer impacto na sua vida. Precisa levantar a mão. Precisa dar sinal, não. Mas quem está disposto a partir de hoje começar uma dieta espiritual? Hoje.